Esse vídeo está dando continuidade a um vídeo anterior, em que eu estou apresentando o Orange para fazer análise de dados sobre câncer de mama. O foco aqui é trabalhar com workflows e também eu falo sobre componentes e outras coisas. O meu nome é André e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse antes de dar continuidade aqui, tá? Então, o caso que a gente está estudando, ele diz respeito a um estudo de caso do câncer de mama, não é? A gente mais especificamente está usando dados, são dados de um banco de dados clássico, né? A gente está analisando como é que, por exemplo, você usando medidas métricas de células, tecidos cancerígenos extraídos da mama, podem ser usados para tentar analisar se aquele tecido tem ou não câncer, né? Como eu já mostrei no vídeo anterior, os dados estão nesse diretório aqui, né? E a gente vai, como fez no vídeo passado, fazer uma pergunta de pesquisa, certo? Então, se vocês se lembram no vídeo passado, a gente conseguiu colocar os dados sobre as células do câncer de mama no espaço, né? E isso tem a ver com dois vídeos. Um que eu falo como colocar coisas no espaço representando os dados como vetores, e depois eu mostrei como é que a gente faz isso no Orange. Aqui agora a gente vai explorar a medida de distância. Eu mostrei lá no vetor do espaço que a gente pode medir distância entre as coisas, não é isso? E aí a ideia é, a partir das medidas de distância, será que eu consigo ver quais são as células que são mais próximas entre si e deduzir, não, essas daqui são cancerígenas, essas daqui não são? Então, a gente vai começar partindo do workflow anterior, né? E no workflow anterior, a gente viu, né? A gente pegou os dados do Breast Cancer Wisconsin, fez um scatter plot, também apresentou uma tabela, né? Nesse vídeo, a gente vai aplicar uma técnica chamada clustering, tá? Eu não vou entrar em detalhes no que é clustering, tá? Mas eu vou dar uma ideia geral. Eu não sei, vocês lembram quando eu falei sobre a gente colocar os dados no espaço, né? Eu disse que eu podia medir uma distância euclidiana, por exemplo, né? E a partir dessa medida de distância, eu posso então estabelecer: será que essas são mais próximas desse grupo, essas são mais próximas desse grupo, e fazer um cluster. A mesma coisa a gente pode pensar das células, das amostras de tecido, né, da mama, que a gente viu no vídeo anterior. Eu posso colocar eles no espaço, eu também posso medir distâncias, como eu mostrei para vocês, e eu tenho algoritmos que tentam fazer o que a gente chama de cluster, que é o seguinte: o que o algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar descobrir grupos que são mais próximos entre eles e distantes do outro grupo. Isso é o que a gente chama de cluster, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer é ver se a gente consegue descobrir esse cluster olhando as distâncias entre os elementos, tá? Sem saber até mesmo se ela é ou não. Porque se cancerígena, aí depois eu comparo para ver se bate, né? Às vezes não bate, como esse caso aqui, por exemplo. Pode ser que ele faça um agrupamento que no meio acaba, porque clustering é muito subjetivo, tem técnicas diferentes, tá certo? Mas a nossa ideia é tentar aproximar ao máximo esse sistema de agrupamento. Por quê? Porque eu posso usar isso para classificar automaticamente células que têm câncer daquelas que não têm, só olhando a distância entre elas. Essa é a ideia, certo? Como se faz isso, eu não vou entrar em detalhes. Eu tenho dois vídeos que eu estou indicando aqui. O primeiro eu falo sobre o que é clustering e mostro o clustering hierárquico, e o segundo eu falo sobre o K-means, que é uma técnica que a gente vai aplicar nesse vídeo, tá? Então, o primeiro passo está escrito selecionando o produto, mas não é selecionando o produto, está errado aí, tá certo? Deixa eu colocar aqui, selecionando
Vou botar aqui colunas, certo? Então, o que é isso aqui? Bom, para fazer isso, eu quero fazer em duas etapas. Então, primeiro, eu quero lembrar para vocês que a gente está dando um enfoque aqui nesse estilo arquitetural chamado Dataflow, que eu consigo fazer combinações múltiplas de vários tipos de componentes, tá? E aqui eu vou usar um componente que é o componente de selecionar e configurar colunas, certo? Para quê? Daqui a pouco você vai entender. Eu vou ter que dar papéis para as colunas para fazer o cluster, tá? Mas antes de chegar no resultado final, eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou pegar o meu arquivo, eu vou selecionar algumas colunas e eu vou mandar para o scatterplot. O que isso me mostra? Não é? Isso me mostra o seguinte. Deixa eu abrir o que a gente fez no vídeo anterior, certo? Eu vou abrir aqui para a gente ver. Tá? Então, quando você abre o que a gente fez no vídeo anterior, que é esse workflow aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, muito bem. Por enquanto, eu vou tirar esse cara daqui, tá? Vou tirar esse cara daqui do meio, essa conexão direta, tá? E entre eles, eu vou tirar essa conexão direta também, tá? E entre eles, eu vou colocar um outro cara, que é esse da seleção, tá? Aqui, olha. Então, eu vou ligar ele aqui e ligar ele aqui. Tá? Então, isso é uma das coisas que é linda nessa tecnologia, é a simetria. O que quer dizer a simetria? Como sempre entra tabela e sai tabela, eu consigo pegar um fluxo que antes ele recebia diretamente a tabela, consigo colocar um filtro no meio e esse cara vai receber a tabela filtrada. Então, é a ideia de que quando você tem componentes em que o formato de entrada é igual ao formato de saída, é como aqueles canos que eu mostrei para você, ele tem essa flexibilidade de você fazer combinações de várias maneiras diferentes com os mesmos componentes. Então, esse Select Columns aqui, ele já está até configurado aqui, mas eu vou desconfigurar ele só para você ver como é que você vai encontrar ele, né? De fábrica, vamos chamar assim, tá? Que é o seguinte, você está vendo que você tem várias colunas aqui, né? Esse aqui ele não deixa eu tirar, né? Tudo bem. E o que eu posso fazer é que eu posso dizer para o sistema, eu quero que você ignore tais colunas e filtre e só me entregue tais colunas. Por exemplo, tem todas essas colunas, eu quero tirar um monte delas, aí eu clico aqui, clico para cá, ele vai tirar e vai ignorar essas colunas e passa para frente só essas duas, por exemplo. Tá? Se você abrir agora o Present Table aqui, você vai ver que só vai aparecer as duas colunas que eu filtrei. Então, ele filtra as colunas, certo? E aí tem uma coluna especial que me interessa, que é essa diagnoses aqui, tá? Ela vai aparecer como target. Mas, André, o que é target? Bom, se você olhar o filtro aqui, você vai ver que ela está aparecendo aqui, tá vendo? Então, mas então ele não filtrou. Na verdade, o target é um papel. O que é o papel? É um papel que você vai dar para a coluna. Por quê? Porque quando eu trabalho com aprendizagem de máquina e várias coisas, muitas vezes eu quero usar um conjunto de dados e verificar com o outro. Né? Então eu quero separar os dados que eu vou usar para treinar, para fazer as coisas, e o dado que eu vou usar para validar ou verificar. Esse cara que eu vou usar para validar e verificar é esse target aqui, é o alvo. Então, suponha que eu estou fazendo um sistema de classificação. O meu alvo de classificação é saber se o tumor é benigno ou maligno. Então, eu deixo ele como se fosse uma coluna separada. Ele vai ser passado para o próximo passo, mas daqui a pouco vocês vão entender, ele vai me ajudar na hora que eu tiver que classificar as coisas. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha. Se você abrir aqui, você vai ver que só aparecem essas duas colunas, Radius e Texture, além do Diagnosis. Então, as outras não aparecem. É para isso que serve o filtro, tá? Legal.
Então, agora que você aprendeu a fazer o filtro, ele também é um organizador, como eu falei, tá? Legal. Então, bom, o título está errado aqui, é que eu adaptei um outro slide, não tem nada a ver com o consumo de batata frita, né? Aqui está realmente vindo com as coisas erradas. Isso aqui é colunas filtradas, certo? Legal. Agora vamos lá. Então agora a gente vai aplicar esse filtro, vocês vão ver, ele vai funcionar como se fosse um preparador e é para eu aplicar a técnica de clusterização que eu vou aplicar o K-Means, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Legal, eu vou pegar esse cara, tá? Eu vou também tirar essa pergunta aqui, porque depois eu vou mudar ela, tá? E agora, antes de vir para o scatterplot, eu vou tirar esse cara aqui. E eu vou pegar um algoritmo aqui chamado K-Means, tá? Ele está aqui na Unsupervised, tá vendo? Chama K-Means. Note como é legal, como é flexível a simetria. Eu posso tirar um cara e colocar um outro cara no meio do caminho aqui, assim, ó. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Olha que legal. Eu vou botar esse cara aqui e vou botar esse cara aqui. Eu consigo fazer isso, tá certo? Porque todos eles são simétricos. Então, ele entra uma tabela, sai uma tabela, aí eu vou recombinando as coisas do jeito que eu quero. Então, o que esse K-Means fez? Vamos ver aqui. Não. Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Eu não quero filtrar só aquelas duas colunas. Eu só filtrei elas porque eu queria mostrar um exemplo. Na verdade, eu não vou usar esse cara para filtrar. Eu vou usar esse cara para organizar. Organizar como? Eu vou deixar todas as colunas aqui. Vou deixar todas elas, exceto o ID, que é uma string, que não dá para usar aqui. E também não me interessa. E o diagnóstico como target. Então, eu estou usando esse componente não para selecionar, mas para organizar, configurar as colunas, separar aquelas que vão ser usadas, como eu vou mostrar para vocês, para clusterização, e aquela que é o destino da minha análise, tá certo? Então, isso aqui, na verdade, não é select columns, seria um configure columns, tá? Tá. O que vai acontecer? Deixa eu explicar o que acontece aqui. Quando eu faço isso, o K-means, o que ele faz? Ele mede a distância entre as coisas, né? Ele vai medir a distância entre os clusters para medir a distância entre os elementos, né? Para fazer aqueles clusters, como eu falei. Só que o que ele vai usar para medir essa distância, tá? E aí é que entra esse cara que é o organizador aqui. Todo mundo que eu colocar aqui, ó, nessa janela, ele vai usar. Então, no fundo, o que você vai imaginar, às vezes é difícil imaginar, é como se cada ponto tivesse essas N dimensões, que é cada uma dessas features que a gente chama, ele colocasse isso no espaço n-dimensional, isso não dá para plotar, você só tem que imaginar, e usasse isso para fazer os clusters. Mas ele não vai usar o diagnoses. Por que não? Porque eu quero, é como se eu colocasse uma venda nele. Eu não quero que ele saiba se aquela célula é ou não maligna. Tá? Eu quero que ele tente criar os clusters sem considerar essa informação para não enviesar ele. Então, isso que o Configure Columns fez foi tirar esse carinha para que ele não seja considerado na hora de organizar as colunas. Tá? E aí, olha só, ele então vai fazer o que aqui? Olha só o que ele fez. Você vai ver que tem todas as colunas, tá? Todas as colunas aqui. Tem mais uma coluna que ele acrescentou, chamada cluster, tá? O que é o cluster? Você está vendo que ele deu C1 e C2, né? O K-means, ele pode descobrir quantos clusters você quiser. Na verdade, você vai configurar aqui, olha. Você vai dizer para ele quantos clusters você quer, tá certo? 2, 3, 4, 5.
E existe uma métrica para saber qual é o número ideal de clusters. Eu não vou entrar em detalhes nisso, eu vou deixar nessa com 2 clusters, tá? A coluna silhueta é essa métrica de qualidade que eu não vou comentar aqui, porque senão fica muita coisa. Mas o que eu quero que você veja é, como eu escolhi 2 clusters, ele vai pegar cada um desses caras e vai classificar como cluster 1 ou cluster 2, tá? Agora, aqui no scatterplot, o que eu quero fazer? Bom, eu quero manter aquele scatterplot que eu já tinha mostrado para vocês no exemplo anterior, que era o raio versus o fractal dimension, certo? E ele está colorido pelo diagnóstico, está vendo aqui? Está colorido pelo diagnóstico, legal. Agora, eu posso mudar. Eu digo, eu quero que você faça a coloração pelo cluster. Dá uma olhada lá no gráfico, o que vai acontecer. Está vendo que o gráfico do cluster está muito parecido? Eu quero que te chame a atenção que ele fez essa separação sem saber quem era maligno ou não. E deu cores diferentes. Então, isso mostra que o meu algoritmo ele consegue praticamente separar todas as células malignas das não malignas sem nem saber. Ele consegue fazer isso automaticamente só medindo as distâncias entre elas, certo? Mas você está vendo que não é perfeito. Se você olhar lá, ó, tá vendo? Tá meio bagunçado aqui, né? Então, ele dificilmente você consegue 100% perfeito, tá? Mas, bom, o que eu posso fazer? E se eu quiser ver as duas informações ao mesmo tempo? Você consegue, tá? Ao invés de aqui na cor, você tem a forma. Aí eu posso dizer, eu quero que você coloque a forma baseada no cluster. O que ele vai fazer? Ele vai usar um cluster, a bolinha, e o outro cluster, o xizinho. Tá vendo? Então, como é que você vai avaliar a qualidade aqui? O ideal é que todas as bolinhas sejam azuis e todos os X sejam vermelhos. As bolinhas vermelhas não estão legais e os X azuis também não. Você está vendo então que tem alguns fora. Então eu consigo usar isso para combinar as informações. Tá? Toda essa análise serve para mostrar esse aspecto, que é um aspecto que eu gosto muito, que é essa flexibilidade que você vai ganhando, não é? Na hora que você tem essa simetria, né? Como o que entra e o que sai é a mesma coisa, vocês estão vendo que eu consegui, no meio do caminho entre a tabela e o scatterplot, enfiar um monte de gente que configura a coluna, calcula k-means. Esses caras eles vão acrescentando coisa na tabela que no final vai ter aquele resultado que vocês estão sabendo, certo? Então, é isso que é o que eu chamo de simetria, tá? A gente pode concluir o negócio documentando, né? Lembra que eu falei da documentação, que a documentação é importante, tá? Aliás, eu quero fazer um comentário sobre a entrega dos exercícios em relação a isso, tá? Então, eu vou criar um texto dizendo, eu estou copiando e colando para ir mais rápido, tá? Mas lembra que eu coloco o textozinho aqui, né? Aí eu digo assim, seleciona colunas usadas para clusterização e configura colunas e configura a coluna que eu vou chamar de alvo, que é aquela coluna que não vai ser considerada, mas vai ser usada para comparar, não vai ser considerada para clusterizar, mas vai ser usada para comparação, tá? Aí eu posso colocar um outro texto aqui, ó, que é o seguinte. Ah, André, e se eu quiser usar negrito, não sei o que, tarará, pode? Pode, tá? Pode fazer isso. Se você quiser usar isso, você vai escrever o texto aqui, tá? Aí eu estou usando a forma de Markdown, mas você pode usar HTML também, se quiser. Asterisco, asterisco e Markdown quer dizer negrito, né? Diagnóstico versus cluster. E aí eu coloco aqui, olha, tem uma hora que eu chego aqui em cima e digo, eu quero que você renderize como Markdown. Tá vendo? Aí ele põe o careta, Markdown tem que pular uma linha aqui. Tá vendo? Não ficou legal não. Eu vou fazer do jeito que estava mesmo.
E aí, esse cara, eu vou fazer uma flechinha apontando para cá. Tá? Então, é isso. Aí, lembre-se que de dar workflow info aqui, breast cancer, eu vou botar aqui cluster, né? Ok? E é isso. Esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui no meu eu não tinha colocado a tabelinha, mas dá para colocar a tabelinha também, tá certo? Aqui é o gráfico que a gente viu no final. Eu quero recomendar para vocês que vocês assistam os vídeos que eu fiz no ano passado, né? Isso não é obrigatório, mas é uma recomendação interessante, porque esse ano eu adotei um novo tema que tem vantagens, mas tem algumas coisas que você vai ver no ano passado, como por exemplo, aqui é a playlist do ano passado e principalmente nessa parte de simetria, eu mostro uma coisa que eu não mostrei aqui, que eu combinei duas tabelas, tá? Na verdade, nesse que eu fiz aqui, eu tenho um cara que sai para dois, né? Mas aqui eu também posso ter dois caras que viram um. Eu combino duas tabelas, eu faço esse tipo de coisa. E aí você vê que os dois entraram aqui, saiu um, né? Mas aí para entender como é que funciona isso, você tem que ver o exemplo, tá? E aí eu também tenho um outro vídeo que é interessante, que eu relaciono o workflow com o álgebra, né? E por que isso é importante? Isso é importante porque essa ideia de várias combinações, ela reforça a ideia de que os componentes são intercambiáveis. Então, eu tenho uma conexão direta, eu tiro a conexão do meio, boto um cara no meio e o processo continua funcionando, né? Então, eu consigo trocar um pelo outro, fazer outras coisas. E tenha também a simetria, né? Aquela ideia de que ele entra e sai, e eu consigo fazer coisas complexas. Aqui estão alguns exemplos de coisas complexas que eu consigo fazer. A gente também viu que esses caras que ficam no meio do caminho, né? Porque tem a fonte, tem o destino. No último vídeo a gente tinha visto só a fonte e o destino. Esses caras no meio a gente pode encarar como se fosse um controller, se a gente fosse falar do MVC. Eles fazem os tratamentos intermediários que estão entre o model e o view. Tá? E aqui a gente consegue. Esse é um exemplo que foi feito no vídeo passado, mas essa coisa de você usar e podendo tirar, colocar componentes, você consegue fazer o que a gente chama de prototipagem exploratória. Você vai testando as coisas. Eu quero agora anunciar as tarefas de vocês. Vocês têm uma tarefa que é alterar o código. Eu quero que vocês alterem aquele código que eu fiz. E eu quero que vocês façam o seguinte: vocês acrescentem uma segunda clusterização que é hierárquica. Tá? Ela não é, ela tem um passo a mais, mas vocês vão se virar para descobrir como é que é. E aí eu vou fazer o seguinte: vocês lembram que eu mostrei a classificação maligno-benigno versus o cluster. Aqui agora eu quero que vocês alterem. Uma vez que vocês acrescentaram a clusterização hierárquica, eu quero que vocês mostrem a clusterização K-means na cor versus a clusterização hierárquica na forma. É isso que eu quero. Então, vocês vão trocar. Ao invés de mostrar o diagnóstico, vocês vão mostrar as duas clusterizações, aí eu consigo comparar. Uma é a cor, a outra é a forma, e eu consigo comparar. Espero que vocês tenham entendido. E a segunda tarefa, você vai escrever uma pergunta de pesquisa que você quer investigar e você vai elaborar um workflow que apresenta o resultado dessa pergunta. Workflow simples, tá? Eu quero chamar a atenção que no vídeo anterior eu anunciei a tarefa e eu esqueci no exemplo, no slide lá, que inclusive eu corrigi lá no Moodle, tem um erro, que é o seguinte: quando você entregar a tarefa, essa e a anterior, eu quero uma captura do workflow também, porque lá no anterior eu mostrei só como se fosse a captura da tela. Não, eu quero a captura do workflow também, tá? Então, o que você tem que colocar nas tarefas? Você tem que colocar o workflow. Você tem que colocar qualquer coisa que interesse no output, como gráficos, configurações, tá? Aqui é um exemplo que não é a tarefa que vocês vão fazer, só ilustrativo. E quando você faz pergunta de pesquisa, como tem na tarefa 2, você pode colocar naquela forma de textos que eu mostrei aqui para vocês, tá certo? Legal. Então é isso, gente, e
Até mais.